Pois é, gente. Aconteceu uma coisa no final de semana que vai ser o assunto do editorial que a gente vai trazer hoje para vocês que estão acompanhando por aqui. Flotilha da Liberdade, né, gente? As iniciativas para levar alimentos para a faixa de Gaza e uma denúncia muito séria dado pela CNN da Turquia e também pelo jornal Guardian. A militante, a ativista sueca Greta Thunberg foi torturada, né, gente? São relatos que eles estão dormindo em camas cheias de inseto. Agora parece que ela e o Thiago Ávila estão fazendo greve de fome. A gente também teve relatos a respeito de que ela teria sido obrigada a beijar a bandeira de Israel. Essa questão geopolítica, e aí, desculpem, eu tenho que criticar o governo Lula a respeito disso, porque tem uma deputada, inclusive, do Partido dos Trabalhadores que está lá, incomunicável, que é a Luiziane Lins. Ela está aguardando agora a deportação. Depois da deportação das pessoas, não tem como manter relações diplomáticas, gente. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe do quanto Israel mantém relações com o Brasil, mas nós chegamos num limite absoluto. Isso foi um escândalo no final de semana. Eu postei a respeito disso, Andréa Dipp, da agência pública, também. A gente não imaginava que eles teriam a audácia de relar um dedo em uma ativista, uma pessoa que é militante da causa climática, como a Greta Thunberg. Mas, pelo visto, o avanço da extrema-direita, a barbárie da extrema-direita, está chegando nesse ponto. Está chegando exatamente nesse ponto. Eles não têm o menor respeito por direitos humanos. Eles não têm o menor respeito com as crianças que estão sofrendo naquele local. Eles não têm respeito por nada. Esqueçam. Esqueçam. Entra na questão que o Reinaldo Azevedo fala que o Brasil não tem oposição, gente. Quando você tem uma sabotagem, uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, com todos aqueles delinquentes quebrando tudo, a gente só tem a barbárie, a gente só tem o banditismo, a gente só tem o absurdo consolidado. É um absurdo. Todos os países têm que se unir a respeito disso. E, na verdade, já está havendo uma união. Lenta, muito lenta. Mas os países europeus estão largando a da mãozinha de Israel. Os países europeus estão largando a mãozinha de Israel. Esqueçam. Não vai, o sionismo não vai se safar dessa. A economia estadunidense não vai se safar dessa. E isso não é culpa exclusiva do Biden. Não é culpa exclusiva, desculpem, do Trump. É uma culpa do Biden também. Quem começou o genocídio em Gaza foi Biden. Então a gente não pode ter esperança sequer no Partido Democrata. Sequer no Partido Democrata. É ridículo o que está acontecendo. É nojento o que está acontecendo. É de fato um genocídio em curso. É de fato uma destruição em curso. É de fato a expressão da extrema-direita. É o que o Eduardo Bolsonaro, vocês vão ver hoje o vídeo lá da Galãs Feios, o Eduardo Bolsonaro, que agora é chamado de monarque do bolsonarismo, é o que ele quer para o Brasil. Ele não liga se bombardearem o Brasil. Ele não liga se forem bombardear o Brasil. Eu acho que o bicho vai ficar feio pro lado de Israel, Lucão. Bom dia, querido. Seja muito bem-vindo. Folha Democrata mudou de nome, somos Folha TV agora, com o Folha Notícias Manhã, seu programa de giro de notícias aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do novo fundo, das novas artes, mas o programa continua posicionado, como sempre foi posicionado, trazendo todas as informações do jeito que a gente sempre trouxe as informações, do jeito que vocês conhecem, mantido graças aos Pix, aos Superchats de todos vocês.
Continuamos precisando para continuar fazendo essas reformas, para continuar tratando a notícia com o valor que ela sempre teve. Então a gente precisa muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês, da presença de vocês aqui no nosso trabalho. Tá, gente? Cadê a caneca com a arte nova? Pois é, Xanda Fontes precisa providenciar isso aí. Precisa conseguir isso aí para todos nós. E eu tô tratando desses assuntos todos, gente, porque é o seguinte, a pauta internacional, ela vai se unindo à pauta nacional. A gente vai ter problemas desse tipo. É o imperialismo decadente dos Estados Unidos, em que eles perdem qualquer filtro, e aí o que interessa para eles é intimidar e eventualmente entrar em conflito com países que apresentam obstáculos à predominância econômica deles. Eles estão apavorados com a China. Eles estão apavorados com os BRICS. E isso transforma o Brasil que sempre foi um parceiro estratégico, o Brasil que nunca deu motivo para absolutamente nada, o Brasil é uma rota de risco. E por isso, ainda bem, a gente vai falar da reunião do Lula com o Trump, que o Alckmin parece que comentou as consequências da reunião, ainda bem que nós temos um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda bem que nós temos uma liderança como a dele. Porque senão a gente tava ferrado, gente. Senão a gente tava muito ralado. A gente não ia conseguir fazer o que a gente tem feito. Essas que são as questões. Isso que a gente tem que começar a trabalhar e começar a entender e começar a fazer de uma forma mais satisfatória. O Lula é fundamental nesse processo todo. O Lula é o cara que segura o Brasil de se tornar alvo do imperialismo estadunidense. E aí, o que acontece, gente? Uma carta, eu tenho um analista que eu respeito muito. Foi o Samuel Brown que falou isso? Quem foi que falou? Que acha que ela só sai para o Senado. Eu tô tentando lembrar. Bom dia aí, a terapia, queridíssimo. Seja muito bem-vindo, cara. Tirando nós, Venezuela e Bolívia, o resto da América do Sul, é tudo entreposto estadunidense. E a ideia deles é fazer isso com o Brasil. A ideia deles é não ter eleição em 26. Não ter eleição em 26 ou fazer algum acordo que vai garantir a predominância estadunidense neste país. Eu arrisco dizer uma coisa, tá? Eu acho que o Lula vai ceder na questão das Big Techs. Infelizmente. Infelizmente. É uma coisa que aqui, de bate-pronto aqui a gente vai criticar isso. Mas eu acho que ele vai acabar cedendo nessa. Ele já tá cedendo. Ele já tá cedendo. Sendo uma pessoa muito realista, o Lula já tá cedendo nessa questão. Não dá nem para dizer que a gente tem um plano aí nacional de inteligência artificial, tem alguns projetos bem interessantes da Serpro, mas o Brasil é muito fraco nesse aspecto. É muito frágil nesse aspecto. É mais fácil eles fazerem um acordo e deixar a bola rolar. Até para ter eleição e para eventualmente o Lula ser reeleito. Mas algum acordo vai ter. Infelizmente, assim, a gente tem que ser realista também. E apesar desse canal ser um canal que apoia o presidente Lula, eu acho que não dá para a gente não ter críticas a respeito desse aspecto. Porque é isso, gente. A gente vive sob o jugo estadunidense, é um império decadente. A China está aí para se recolocar no mundo, mas são riscos que a gente enfrenta e a gente não sabe também que guerras vão vir depois desse genocídio, porque infelizmente é isso, gente. As pessoas naturalizaram o genocídio. Tudo bem que tem artistas do mundo inteiro se revoltando com isso, mas as pessoas naturalizaram o genocídio. Eu quero falar até de um canal que a galera do PT não gosta muito, mas eu vi o vídeo do Guilherme, que é do Rita Von Hunt, e de fato é muito difícil falar sobre a questão do genocídio em Gaza. A gente não tem mais saco, gente. Tá todo mundo traumatizado com as cenas que a gente vê e com a indiferença também que as pessoas adquiriram nesse processo, graças à questão do imperialismo político, graças à questão... As pessoas seguem suas vidas. Uma amiga minha falou uma coisa muito importante esses dias, que é o seguinte, assim, às vezes a gente é atordoado por notícias horríveis,
E a gente, infelizmente, a vida segue. Infelizmente, as nossas questões, elas não importam muito. As nossas questões pessoais, as nossas batalhas pessoais, os nossos sofrimentos pessoais. E quando eu falo de Gaza, eu falo porque é uma causa também que envolveu pessoalmente muitos companheiros. Envolveu pessoalmente muitos companheiros. Claro que isso importa. Claro que isso é relevante. Claro que isso é importante. Ninguém nunca disse que não. Ninguém nunca disse que não é importante. Ninguém nunca disse que isso não faz a diferença. Claro que faz. Tem comunidades inteiras que são afetadas pelo genocídio em Gaza. Tem comunidades inteiras que foram afetadas, e aí a gente pode transpor para a questão nacional a questão do Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai cair sem se debater, gente. O Bolsonaro vai apostar agora em Michele Bolsonaro. E tem gente achando que ela vai sair só para o Senado. A questão não é essa. Ela não sairá só para o Senado. Ela não sairá só para um cargo superficial, assim. Ela não vai sair só para constar. Ela é uma arma do bolsonarismo engatilhada na direção da esquerda. Nós da esquerda, nós somos alvos dessa mulher. Nós somos alvos dos neopentecostais que estão armando ela como candidata. Michele Bolsonaro está sendo armada como candidata pelos neopentecostais, pelos evangélicos, pelo reacionarismo que existe dentro desse meio evangélico. Ela é perigosíssima, e ela é perigosíssima não só enquanto figura pública. Por isso que o Bolsonaro está cogitando colocar a Michele na disputa, ou combinar a Michele com Tarcísio, ou fazer alguma coisa desse aspecto. Porque é isso. A extrema-direita, que mais atacou os direitos feministas, vai usar aquele tropo da thread wife para provocar confusão nas eleições. A Michele Bolsonaro precisa ser desarmada agora. Agora. Não pode ter boi com a Michele Bolsonaro. Ela é perigosíssima. Aliás, o futuro da política. Eu falo isso, gente, porque eu acho que nos Estados Unidos a Michelle Obama vai ser presidenta. E eu não sei se isso é bom, tá? Eu não sei se isso é bom. Mas o futuro da política vai ter figuras femininas de destaque. Ela seria a Rosinha Garotinho 2, talvez. Sim, sim, sim. Pode ser que ela fracasse nessa missão. Pode ser que ela seja descartada do meio do caminho. Pode ser que ela não tenha estofo para encarar uma eleição presidencial, fora que ela tem um passado assim de dar inveja, né? Um passado assim, uma ficha corrida da família, que você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma loucura essa mulher. E as coisas vão sendo trabalhadas dessa forma. As coisas vão sendo trabalhadas dessa forma. As coisas vão ganhando contornos dessa forma. Por isso que é o que o Reinaldo Azevedo diz. A gente não tem oposição no Brasil. Não com bolsonarismo na ativa e com golpismo, que até o Tarcísio passou pano. O Tarcísio passou pano para o golpismo. O Tarcísio passou pano para o bolsonarismo. O Tarcísio é o cara que criou esse monstrengo que a gente tem hoje. Então é muito complicado isso. Obrigado, e a terapia queridíssimo. Ali Indiane Seno que está assistindo a live, ganhou membresia aí do canal. Agora vai poder fazer curso de jornalismo, gente. Olha que coisa bacana. O pessoal está nos acompanhando. A Polícia Federal já deve ter provas para indiciar a Michele por algum crime bolsonarista. Talvez. Talvez sim. Talvez eles tenham aí alguma coisa, uma arma para pegar. E a terapia fechando aí os nossos membros. Gente, mandem superchats. Agora é começo de mês, gente. A gente precisa do apoio de vocês, da ajuda de vocês, que vocês estejam presentes. Agora que o canal passou por todas essas mudanças, a gente precisa dessa comunidade toda aqui conosco, ajudando, apoiando, estando presentes aqui com vocês todos aqui para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, queridos e queridas. O Cleverson Silveira
também é membro aqui do nosso canal, coisa boa. Cleverson, seja muito bem-vindo. Espero que você goste aqui do nosso canal. A gente gosta muito de você e a gente quer que você também seja agraciado aí com as coisas bacanas que a gente faz por aqui. Mas, turma, era isso que eu ia falar. Foi escandaloso o final de semana. É assustador ver uma militante aguerrida como a Greta Thunberg sofrendo as torturas que sofreu. E estou preocupado com a deputada Luiziane Lins. A gente nunca pode dar de barato que as coisas estão... que o genocídio vai parar sem nenhum tipo de militância ou que não tem jeito. A gente precisa lutar com as armas que a gente tem. Naquele domingo, na Avenida Paulista e em muitos estados no Brasil, a gente provou que o Brasil tem muita força, que o Brasil tem muita força de esquerda. A gente barrou a pele da palhaçada, a pele da bandidagem. E a gente vai conseguir, meus caros, a gente vai conseguir, de fato, seguir fazendo bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Então, gente, é importantíssimo isso. É importantíssimo que a gente faça sempre militância política. É importante vocês entenderem que um canal como o nosso, com 132 mil inscritos, e isso é uma coisa que me dá orgulho tremendo, canal criado durante a eleição do presidente Lula, um canal que sempre defendeu a democracia, que sempre defendeu os direitos humanos, que sempre defendeu a boa apuração jornalística. A gente sempre está do lado certo da história e a gente vai seguindo fazendo por aqui, meus queridos e minhas queridas.